pode sair daí para virar um pouquinho, ventilador? Não, porque eu tava... Não dá? Bom jeito. Muito... Muito bem. Boa tarde a você que está chegando aí agora. Hoje teremos uma live muito especial. Eu vou receber aqui para bater um papo comigo o grande poeta, escritor Carlos Nejá. Boa noite já, né? Já são 6 horas. Estou falando aí boa tarde, mas já é boa noite. Boa noite para vocês que estão chegando. Um encontro muito especial. Hoje vamos bater um papo aqui sobre espiritualidade e literatura. E é muito importante discutirmos esse assunto, especialmente depois de tantas coisas que já foram produzidas na área de teologia sobre isso. E receber aqui o Carlos Nejá é realmente extraordinário. Eu já tenho aqui identificado vários amigos, professores, pesquisadores, leitores que estão entrando aqui. E eu quero, inclusive, abrir depois para que vocês também participem deste papo. Eu acho que todos nós queremos ouvir, dialogar com o Carlos Nejá. O Carlos Nejá precisa ser conhecido, especialmente aqui na nossa área, na área de teologia, ciências da religião, por uma série de razões que falarei a respeito disso hoje aqui na nossa conversa. O Nejá, ele é estudado por muita gente. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Carlos Nejá, descobri várias dissertações, teses, artigos, mas por incrível que pareça, todos os textos que vi, todas as dissertações que acessei, os doutorados, por mais que os pesquisadores, os seus críticos passassem e tocassem na questão teológica perifericamente, mas ninguém tratou com cuidado necessário a questão da teologia e literatura na obra de Nejá. Nejá, de certa forma, acaba encarnando esse desejo da teologia, perceber o discurso de Deus na obra de arte, né? Então, Nejá, ele é fundamental para entendermos isso. E vamos hoje aqui acolher este grande poeta, este grande escritor, esta grande alma, não é? Que é o Carlos Nejá. Vamos aguardar aqui o Carlos Nejá entrar. Ele está sendo auxiliado lá por alguns assessores, ajudantes em sua casa. Então, eu vou até tentar aqui entrar em contato com ele. Liga para o Jairo. Bom, para quem não conhece, né, e hoje está chegando aqui, você que está chegando aqui agora, o professor, o escritor, o poeta, essa grande alma que é o Carlos Nejá, ele é considerado hoje, talvez, um dos últimos grandes nomes da literatura brasileira. Ele na verdade, é um orgulho para a nossa nação, para o país, não é? Reconhecido no mundo inteiro, badalado em vários lugares, com livros publicados e traduzidos para diversas línguas, reconhecido por grandes poetas, figuras como Saramago, né? Como Saramago, reconheceram a grandeza do Carlos Nejá, da sua poesia, dos seus textos. Só que pouca gente avaliou com cuidado a importância de Carlos Nejá, para esse contexto. O meu interesse nas obras do Carlos Nejá tem relação
com o seu discurso teológico, sua poesia, claro, mas especialmente com como o Carlos Nejá contribui para essa bonita relação entre teologia e literatura. Eu acabei de escrever, inclusive, um artigo, vai sair pela Tel Literária, já foi aprovado, sobre a recepção de Cristo na poesia do Carlos Nejá, especificamente no texto Os Viventes, numa parte do texto Os Viventes, que é lá a Arca da Aliança, que no fundo é uma releitura dos personagens bíblicos dentro do espaço da Academia Brasileira de Letras. Esse livro é badalado pelos críticos, badalado pela crítica literária no Brasil e fora do Brasil, e eu pude perceber a importância dessa obra para a literatura brasileira. É fantástico, assim. E produzir, daqui a pouco até disponibilizo para vocês, esse artigo que eu escrevi sobre o Cristo, não é? A recepção de Jesus na obra do Carlos Nejá. Eu quero te pedir uma coisa, você que está entrando aqui agora, eu fiquei sabendo esses dias que quanto mais você aperta aqui no coraçãozinho, mais pessoas são contactadas. Então eu peço assim que, se você puder ajudar nesse sentido, aperte aí para que outras pessoas possam participar. Além disso, pegue esse aviãozinho que tem aqui, manda para os seus amigos aí, aperta o coraçãozinho, encaminha aí para o direct. Encaminha aí no direct aí para os seus amigos, para que mais pessoas possam participar. Eu estou aguardando aqui o Nejá, ele conseguir entrar lá na nossa live. Ele está com o celular dele. O Nejá está agora, ele há pouco tempo tem se preocupado em usar o Instagram, Facebook. Eu converso muito com o Nejá, nós dois toda semana quase conversamos, e eu tenho dito para o Nejá a importância de entrar. Opa, o mestre acabou de entrar aqui. Deixa eu mandar para ele. Me permita mandar. Vou mandar agora o pedido, o convite para o Nejá. Bem, ele entrou. Olha, minha mãe está aqui novamente. Dirley está aqui. Irmão, eu posso assim fazer uma live e não ter ninguém, mas pelo menos a minha mãe está lá. É impressionante. Obrigado, mãe, por esse apoio. O Carlos Nejá agora está entrando. Eu já mandei. Opa, está conectando lá com ele. Ele já está chegando. Estamos aí. Olha aqui, que honra, que coisa maravilhosa. Senhoras e senhores... A alegria é minha, Kenner, alegria é minha. Poder conversar com meu amigo, nós conversamos sempre. E hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos importantes. Verdade. E eu sei do teu trabalho como escritor, estudioso do Apocalipse e doutor em teologia e tantas outras coisas. E eu aqui um vivente, sobrevivente, porque nós estamos sobrevivendo nesse tempo de coronavírus, não é? E a poesia não pode parar. É preciso sobreviver. Uma força maior que nos sustenta. Verdade, Nejá, verdade. Senhoras e senhores, com vocês, Carlos Nejá. Eu quero aqui, irmão Carlos, amigo Carlos, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer muitíssimo por essa possibilidade desse papo. E quero incentivar, quero motivar você que está aqui com a gente. Manda essa live para os seus amigos. Manda a equipe nesse aviãozinho. É um dia, nós temos falado, né, Nejá, que é um encontro histórico por conta do que vamos tratar aqui hoje, não é? E eu quero, para quem está chegando agora, te apresentar um pouquinho, Nejá. Apresentar um pouquinho o teu trabalho. Eu sei que nós precisaríamos aqui de dias falando do teu trabalho.
O Nejá, como eu disse para ele esses dias, o Nejá é uma máquina sensível de produção. É lindo demais acompanhar isso e perceber tanta criatividade, tanto vigor, não é? Tanto vigor, tanta vida, tanta potência de produção, de tanta beleza. Então, o Carlos Nejá, ele é um escritor importantíssimo da história da literatura. Gosto de dizer, repito, e isso não é somente voz minha, mas voz de tantos outros leitores e críticos literários. Nejá hoje é o poeta vivo mais importante da literatura brasileira. Nós estamos falando aqui de alguém que está na mesma linha histórica, poética, estética, de figuras como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e tantos outros. Carlos Nejá, ele já escreveu muita coisa, muitas coisas. Carlos Nejá já foi homenageado em vários espaços. E eu quero aqui, pelo menos, citar um tão importante. Nejá já foi indicado, pelo menos, 2 vezes para o Prêmio Nobel de Literatura. E ninguém me disse, li, numa reportagem de um jornal da Espanha que dizia o seguinte: para o Nobel ser justo, o escritor Nejá precisaria ganhar. Quer dizer, eu sei que ele é muito humilde, entende a sua função, sabe que faz tudo isso pela graça de Deus, mas nós leitores, nós leitoras, admiradores e pesquisadores da obra do Carlos Nejá, nós sabemos da grandeza das suas palavras, da grandeza do seu trabalho. Então, o Carlos Nejá é hoje, se não, um dos maiores poetas, escritores vivos. Carlos Nejá é pesquisado por muita gente. Quando eu comecei a ler o Carlos Nejá e pesquisar um pouco sobre a sua obra, encontrei diversas pesquisas sobre Carlos Nejá. Teses, dissertações, artigos. Mas, por incrível que pareça, poucos se deteram exatamente nesta relação deste grande poeta com o discurso teológico, com a forma de pensar a poesia a partir do lugar da teologia. Eu poderia dizer que com Nejá nós encontramos aí aquilo que é de mais potente na relação profunda entre o discurso sobre Deus, um discurso sobre a fé, um discurso espiritual e a poesia. Nejá não é apologeta, não faz poesia religiosa. Nós não poderíamos comparar, aplicar a Nejá o que fez Murilo Mendes ou Jorge Lima. Inclusive, em uma dos seus textos, Tempo e Eternidade, Jorge Lima diz: restaurar a poesia em Cristo. Na poesia de Nejá, ele não precisa falar isso, porque na poesia de Nejá, Cristo já é lembrado na beleza das suas metáforas e na profundidade transcendente da sua palavra. Então, Carlos Nejá, ele é esse grande poeta, grande escritor, e costuma autografar dizendo ser servo da palavra. Eu quero aqui apresentar algumas obras do Carlos Nejá para que você conheça. Esse texto é um dos textos tão importantes deste grande poeta, não é? Os Viventes. Que aqui nós temos uma espécie de monumento da humanidade. Além desse texto, outros tão importantes como A Idade da Aurora, obra que aqui, nessa versão que eu tenho, está em 3 línguas diferentes. Uma belíssima e importantíssima obra da literatura brasileira. E tantos outros textos, que o Sopro de Memória do Porão, o Evangelho segundo o Vento e tantos outros trabalhos importantes. Esta aqui é a história da literatura brasileira escrita pelo Carlos Nejá, uma obra importantíssima, talvez um dos textos mais importantes que trabalham a história da literatura numa outra perspectiva. Podemos falar que é um romance da literatura. Nós tínhamos aqui um grupo chamado Pastoral Poética. E na Pastoral Poética nos reunimos
o Marcos Almeida, que também é um amigo do Carlos Nejar, o poeta, músico Carlos Almeida, Marcos Almeida, amigo Marcos Almeida, o reverendo Eric, o amigo também pastor Rodo e eu. Nós ficamos durante pelo menos 2, 3 anos juntos, lendo as obras do Carlos Nejar e aplicando a nossa experiência pastoral. Chamávamos de pastoral poética. E nesse tempo, descobrimos uma série de obras também que pesquisavam este grande poeta, né? Eu tenho aqui alguns, né? A Poética de Carlos Nejar, uma obra dedicada só à poesia do Carlos Nejar. Carlos Nejar e a Geração de 60, também um texto só preocupado com a poesia da geração de 60 e o lugar de Carlos Nejar nesse contexto. E Carlos Nejar, poeta e pensador, também uma obra resultado de pesquisas realizadas nos escritos de Carlos Nejar. Então, nós estamos aqui diante e com a oportunidade de conversarmos, de ouvirmos um dos monumentos, posso dizer, da literatura brasileira. Eu quero começar, Nejar, dizendo assim, da minha alegria e da minha gratidão por tudo que você já produziu, pelos teus escritos, pelo teu texto, pela tua poesia, especialmente por ser essa grande alma que tu és. E assim, nesse primeiro momento que nós estamos aqui conversando, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, irmão Carlos, a respeito da questão da palavra. A palavra, né? Tantos poemas, tantos textos, através dos quais tu tens mostrado o poder, o valor e o lugar da palavra. O que é a palavra para o poeta? Em primeiro lugar, Kenner, eu quero agradecer e quero dizer que tudo isso que você disse deve ser creditado a Deus, porque tudo vem dele, tudo que somos é dele. Nós somos apenas inquilinos e passageiros. O que permanece é aquele que é a palavra. O que permanece é a fé que está inserida na palavra. Isso muda todas as coisas. Filosofia, mesmo a teologia, encontra sempre o limite da razão. Mas a razão ainda não é a fé. Fé é uma outra dimensão. É a revelação do Deus vivo através da palavra. E eu, como resposta à sua questão, porque Kafka dizia que ler é fazer perguntas. E nós, diante disso, a grande pergunta é a resposta de Deus na nossa vida. O que só entendemos dentro do tempo, talvez, mas só mesmo na eternidade. E, sobretudo, nesse período de confinamento, é quando nós precisamos de palavra. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ler mais do que nunca a Bíblia, mas também livros, poesia, romance, crítica, porque é o momento do alimento, é o momento da solidão. É uma solidão, é lógico, num certo sentido, obrigada, mas nós podemos transformá-la numa solidão vencedora, porque pela fé nós temos a força de Deus em nós. Agora,
o que você falou, tudo, tudo. É mais do que eu. É aquele que criou todas as coisas, que gerou a palavra. Ele é a palavra. E essa palavra que nós, poetas, temos apenas uma sombra da grande palavra. E nos basta, porque a graça nos basta. A palavra é graça. E a graça transborda, é maior do que nós. Não sei se eu respondi. Perfeito, perfeito. Talvez poucos saibam, Nejá, este que aqui conosco fala, membro da Academia Brasileira de Letras, tão badalado pela crítica literária, tão respeitado por grandes poetas, vamos falar um pouquinho sobre isso, por outros grandes poetas. Ele é, como ele mesmo disse, servo da palavra. Quantas vezes, conversando com Carlos Nejá, ele me dizia: não sou eu quem faço, é Deus que faz em mim. Eu lembro uma vez conversando contigo, meu irmão, meu amigo Carlos, você disse assim, ó, Kenner, não sou eu quem faço, simplesmente. É Ele que faz em mim. Numa outra conversa também, você tinha dito, havia falado, que a Clarice Lispector, a grande Clarice Lispector, conversando contigo, disse que havia em você alguma coisa maior, uma transcendência. Com a linguagem que ela tinha nos seus limites, né? Eu queria sim, irmão Carlos, que você falasse um pouquinho do seguinte: qual a relação da tua experiência estática, espiritual? Tu és considerado mesmo, tu és pastor de uma igreja de tradição pentecostal, não é? Isso aqui é importante que a gente frise. Carlos Nejá, ele é pentecostal, pastor, servo da palavra poesia e da palavra grande palavra que produz a poesia, como ele diz nos seus textos. Qual a relação? A sua mão quando produz poesia, o seu coração quando palpita experiências estéticas, quando você produz beleza, qual a relação da tua experiência de produção? Qual a relação da sua experiência de produção poética com a tua experiência espiritual, com a tua experiência estética, carismática? Há alguma relação? Bom, Kenner, em primeiro lugar, eu pertenço a uma igreja chamada Igreja Cristã Maranata. A igreja que me tocou profundamente pela doutrina, e eu tenho grande honra de participar no grupo que é de ciência e fé. A visão de Pentecostes é a visão do momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Esse momento é o momento em que nós vivemos, porque é um momento mais do que nunca de intimidade com Deus, intimidade com a palavra, e respondendo a sua pergunta, a minha crença profunda não é tanto mais no Deus morto, porque o meu Deus ressuscitou. O Deus vivo é uma obra viva. É a obra dos vivos. É a obra do que vivem dele, em torno dele. Por isso que um dia até eu criei os meus viventes, porque todos nós somos viventes de alguma maneira. E essa experiência, eu não sei se eu entendi bem,
de criação é uma experiência também misteriosa, porque nós lidamos com um material que é um material do inconsciente na palavra, um material espiritual da palavra, um material transformador. É um plasma que muda todas as coisas quando entra na nossa vida. Há, na minha poesia, duas etapas. Uma etapa que é a do poeta ligado ao coletivo, ligado à condição humana, e depois uma grande experiência que mudou a minha vida. O espiritual entrou na minha obra, não pela porta da frente. Entrou sem que eu busque o espiritual, porque faz parte da condição do homem, não apenas o animal político, o animal social, mas o ser espiritual, o ser de eternidade. E por isso, na criação, ao encontro desse rio que não termina, esse rio que é fonte selada, o rio do Espírito. E o que nasce do Espírito não termina, porque tem a obra criadora, que é a nossa obra biológica, é a nossa vida como ser caminhando para a morte. E tem a obra redentora, que é o ser para a eternidade. E essa transformação é feita através da revelação da palavra pela fé. Eu creio no Deus do impossível. Nosso Deus não pode ser medido. Ele é maior que os nossos problemas. É maior que esse confinamento que vai desaparecer. É maior do que as nossas lutas, do que a nossa razão, porque Ele é o Deus do impossível. E até o impossível, como eu já disse, tem uma vantagem. Não tem nenhuma concorrência. O possível é cheio de concorrência. O impossível não. E nós entramos num espaço inatingido, que é o território de Deus. E você acha que a poesia ela tem potência para, pelo menos, falar de maneira mais profunda dessa experiência da transcendência? Qual o lugar da poesia para falar de Deus? Assim, diríamos, inclusive, que a maneira mais honesta de falar sobre Deus deveria ser a poesia, porque ela vai no limite da linguagem. A linguagem humana é muito limitada para as coisas importantes. Mas a poesia ela tem uma força, a força das metáforas, a força das imagens. A tua poesia é conhecida, é tratada pelos críticos, inclusive, como um trato especial com as imagens. As tuas frases, os teus versos, eles conectam imagens, não é? Assim, qual é a força que a poesia tem? Qual o lugar da poesia nessa potência e nessa possibilidade de falar da transcendência, de falar da divindade? Qual que seria, na tua opinião? O Kenner, o poeta, é aquele que faz as imagens falarem. O poeta é aquele que faz as imagens falarem. Exatamente. Então, as imagens tomam rosto. Falam por aqueles que não podem falar. Olha só. As imagens tomam voz por aqueles que não podem dizer nada. Então, há um sentido coletivo na linguagem. A poesia é o instrumento da linguagem. Assim como também ficção,
e eu tenho trabalhado também a ficção, assim como também o ensaio, porque eu não vejo nenhum impedimento a uma ruptura de gêneros. Não há limite nos gêneros, porque nós não habitamos em gênero, não habitamos só na poesia, ou no romance, ou no ensaio, ou no teatro. Nós habitamos na linguagem. O que muda, o que transforma é linguagem. Agora, o poder da poesia é linguagem. Mas é o poder do espírito sobre a linguagem. Porque não é uma letra viva a palavra. Quando a palavra é soprada, esse sopro original, e às vezes é inexplicável, mas que quando toca, transforma. Então, nós, poetas, não temos poder nenhum. O poder vem em nós. O poder é da palavra. O poder é do Espírito na palavra. E como nós vamos explicar isso? É mais importante criar do que explicar. Porque na criação há uma descoberta. E no fundo das coisas, nós não criamos, nós descobrimos. Porque as coisas estão lá. Desde o começo do mundo, nós temos que descobrir. Descobrir o mistério, descobrir o sentido do amor, descobrir o sentido da vida em Deus. Entende? Nós temos que aprender a descobrir. Sonhar é descobrir. E os sonhos muitas vezes falam conosco também. Porque o sonho é como a água que cai. E cai pela encosta, que é a imaginação. Te ouvindo aqui, né, já tantas coisas me vieram. Há uma área aqui, um setor das discussões sobre teologia, que eu já conversei com você sobre isso um pouco, que é o diálogo entre teologia e literatura. E essa área, ela tenta encontrar na literatura o discurso sobre Deus, o discurso sobre as questões transcendentais, o discurso, a presença daquilo que nos leva a uma preocupação última. E o que tu tens feito no seu trabalho é exatamente tu tens chegado até o limite da linguagem para falar das coisas mais profundas e eternas. Mesmo que não seja o interesse fazer teologia, mas no fundo, quando a produção da poesia na tua obra, no fundo, é uma produção profunda sobre Deus, porque revela o desejo pelo transcendente. E esta palavra, então, é uma palavra que cria, como Deus é criador. É uma palavra que fala das coisas mais importantes da existência, como Deus é importante. E a tua frase, entre elas, né, esta que foi citada aí agora, né, nós habitamos na linguagem. Se nós habitamos na linguagem, e na tua história da literatura brasileira, a primeira parte é assim, ela é fundamental, porque é ali que é uma discussão com vários teóricos da linguagem, Barthes, Meletinsky, Bakhtin e tantos outros. E ali é dito mesmo que a linguagem, ela cria, a linguagem, ela produz realidade. Então, fora da linguagem, não há realidade. Diante disso, o poeta, então, ele tem a potência de criar realidades muito mais bonitas, muito mais transformadoras do que qualquer outro ser humano.
Quando a tua poesia é produzida, irmão Nejá, a compreensão, você tem assim a ideia de que o que está acontecendo é realmente a criação de algo muito maior. Quando você produz a tua poesia, há essa sensação, há esse horizonte, há essa percepção, há esse sentimento? O Kenner, esse é um ponto interessante, porque há o processo. Eu, por exemplo, quando eu escrevo um romance, eu jamais tenho o princípio, meio, fim. A linguagem me leva, os personagens me levam, e eu entro dentro da linguagem, e eu não sei o fim das coisas, a não ser quando as coisas fecham, quando o texto termina, quando o que é escrito acaba. Porque é como se houvesse uma escrita pelo interior da linguagem. Eu não preciso raciocinar. A linguagem me raciocina. Eu não preciso pensar o que Deus faz. Deus faz. Basta que se saiba que Ele faz. A palavra, tanto na poesia como na ficção, ela é como um rio que vai sendo descoberto, um rio virgem, um rio não conhecido, porque se nós conhecêssemos, talvez nós não soubéssemos fazer. Nós fazemos o que nós sabemos de ser levados. E na poesia, por exemplo, quantas vezes isso me aconteceu, de um poema a vida inteiro, o soneto completo, com rimas, com tudo. Quantas vezes em sonho, quantas vezes no meio da madrugada eu escrevo. E eu, às vezes, não quero acordar a Elsa. Então, tem uma pequena lâmpada, mas uma lâmpada fraca. Eu ponho sobre o papel, mas até nem aparece muitas vezes o que eu escrevo, mas eu escrevo. Porque escrever também é um ato de fé. É uma fé no desconhecido. É uma fé no que nós conquistamos acreditando. A palavra é um ato de fé. A palavra é ato. E por isso a minha experiência. E por isso que e eu agradeço a Deus por isso, o dom, porque é algo que nos ultrapassa. É algo que nos raciocina. E é algo que é transformador e que não nos pertence. Na medida em que um livro é lido, ele começa a pertencer ao leitor. E há uma corrente entre o que cria e o que lê. E o leitor continua com a sua imaginação. É o trabalho da imaginação. E a imaginação, lá no fundo, tem também o poço da memória. A imaginação puxa a memória puxa a imaginação. E, na verdade, as coisas se misturam ao sonho. Nós temos a força de sonhar.
que pela palavra. É a força transformadora das coisas. Nós não sabemos aquilo que nós sabemos. E o poeta é aquele que tem a antecipação das coisas. Porque ao falar com as imagens falam com ele. Ao amar as palavras passam a amá-lo. E fica uma ligação profunda, de raiz, como uma árvore ligada aos frutos. É tanta coisa aqui, como eu disse uma vez, conversando contigo, irmão Nejá, e amigo Nejá. É o mundo num grão de areia. Cada palavra, cada frase que o poeta vai falando, vai criando tantas portas. E eu acho que são essas portas do poder da imaginação. E falar de Deus só é possível com imaginação. Deus, ele sempre nos escapa. Então, se ele sempre nos escapa, não tem melhor caminho senão imaginá-lo poeticamente, criativamente. E isso impede todo dogmatismo intolerante, toda imposição julgadora, todo peso e toda maldade que às vezes nos toma em nome de Deus. Se Deus é esse lugar que temos que imaginar, então isso abre para o diálogo, né, irmão Nejá? Isso abre para ouvir o outro, porque imaginação não se faz sozinho. Imaginação se faz com o outro, coletivamente. E os poetas são estes que nos ajudam a imaginar a Deus. Nos ajudam a imaginar a Deus a linguagem. Mas, viu, Kenner, muito mais do que se imagina Deus, Deus nos imaginou primeiro. É verdade. 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 Deus nos amou antes, quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Quando os ossos se entrelaçavam. Então, a imaginação de Deus é pela fé, através da palavra. Porque há uma imaginação, digamos, que vem da tradição. A imaginação que vem dos ancestrais. E que anda em nós como se fosse o nosso sangue nas veias. Mas há um outro sangue muito mais vivo, que é o sangue do Espírito. E é interessante que eu me lembro de uma frase de Nietzsche, que o sangue é Espírito. A palavra é o sangue do Espírito. A palavra é o sangue do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito pode prescrutar a mente e as vontades profundas da divindade. Então, se eu uso a palavra com a profundidade das metáforas, como você, poeta, faz, encostamos à eternidade. O poeta, então, ele é da eternidade sempre, né, irmão Nejá? O poeta sempre é da eternidade, né? O poeta é talvez um ser tão pequeno como ser humano que precise de algo maior para sobreviver. Porque o que nos faz sobreviver é a respiração de Deus. Há uma união naquele sopro que nos criou, que soprou sobre o barro e fez o homem, e o sopro que nós levamos. E essa respiração é intimidade do Espírito. Por isso, Kenner, é o lado feliz, maravilhoso da obra de Deus na palavra. Maravilha. Uma vez, Nejá,
tu me disseste a respeito de uma fala sobre o Carlos Drummond. Na época, havia dito o seguinte, que havia indicado para o Drummond o seguinte: o poeta é maior do que o homem Drummond. O poeta é maior do que o homem Drummond. Olha, nesse sentido, eu conheci bem Drummond e há que ver também que para ser grande o poeta tem que haver um humus, uma força também do homem. E o poeta só é grande, Drummond era grande, quando consegue ser uma voz da sua terra e do seu povo. No começo da nossa conversa, você me falou em Clarice, e eu me lembrei, porque eu tive amizade com Clarice. Um dia, ela me deu a dedicatória mais incrível da minha vida. A Carlos Nejar, que identifica comigo. Tão burro quanto eu. Verdade. Mas essa burrice, que é a espécie de inteligência do abismo. Porque há tantos seres tão inteligentes que não sabem o que fazer com a inteligência. Mas aqueles que dependem de uma força maior conseguem realizar algo maior. Porque há um mundo da aparência e um mundo que não se sujeita à aparência. E é uma realidade também que nos alcança e nos transcende. Porque o poeta é a realidade. No meu caso, você falou bem, eu não preciso fazer apologia. Não procuro fazer apologia. Por quê? Porque a experiência nos habita. E o que nos nutre é uma experiência de fé e eternidade. Porque nós somos dependentes, todos nós limitados. Mas há uma coisa que nos torna ilimitados. Quando nós estamos no Espírito. E nessa hora difícil para o mundo, nós temos que resistir. Porque nós veremos tudo isso transitar, tudo isso passar. Agora, Deus é permanente. Se Deus é permanente, Nejar, a poesia vai resistir esse nosso país? A poesia vai vencer? A poesia resiste apesar da marginalidade, apesar da ignorância, apesar do encolhimento cultural. É como um cacto no deserto. Ele brota apesar do deserto, apesar da secura. Porque
poesia é um reduto da nossa condição humana. E é um reduto vivo que não se rende, que não termina, porque tem o espírito, que vai pelas gerações, que ninguém amarra, porque não se amarra o espírito, não se amarra o vento, não se amarra o relâmpago. O trovão existe, o relâmpago existe, como vento que corre desde o princípio do mundo. A poesia é como relâmpago, é como vento. Ninguém prende, ninguém segura. É como alma que ninguém segura. Nós sabemos que existe e vai existir, mas ninguém segura. Nem o poder, nem a cultura, nem, muitas vezes, o preconceito, ou inveja, nada vai segurar. Porque tem uma substância invencível. Bravo. Bravíssimo. Bravo. Bravíssimo. Meu irmão, meu amigo, Nejá. Infelizmente, a live só dura 1 hora e ela cai. A vontade era ouvir e conversar aqui a noite inteira. Eu tenho certeza, tanta coisa bonita sendo escrita aqui nos comentários, irmão Nejá, tanta coisa bonita. Pessoas te agradecendo. Eu li aqui alguém dizendo o seguinte: as obras de Nejá mudaram a minha vida. Isso talvez seja, não é? Isso talvez seja a grande recompensa de um poeta. Mas eu quero, sabe o que, Kenner? Eu quero lembrar que, nesse momento, uma pessoa muito importante, que foi Eduardo Portela, que me saudou quando eu entrei na Academia Brasileira de Letras, que foi meu amigo, e de que eu tenho saudade pela inteligência e pelo coração. E ele, sem ser crente na época, ele escreveu no discurso de posse o que é a coisa mais bela que já escreveram sobre mim. E há tantas coisas que escreveram que eu sou poeta da revelação do Deus vivo. Não foi a carne que revelou a ele, mas o Espírito. Hoje ele está na eternidade. E eu o lembro nesse diálogo, como homenagem, porque ele teve essa visão e foi a coisa mais importante que sua agudeza podia perceber. Muito obrigado, Kenner, pela sua generosidade fraterna. Eu que agradeço, Manejá. Eu que agradeço. E a minha vontade, eu quero aqui, para você que está me ouvindo, essa frase final de Nejá sobre a descrição da sua poesia, que fala de revelação. Eu quero muito que a teologia, que os meus amigos teólogos, que essa área, teologia e literatura, descubra a sua obra. Eu estou, inclusive, trabalhando por isso.
o mundo conhece, a crítica literária conhece, a teologia precisa conhecer, porque aqui há um material profundo de revelação. Eu sei que daqui uns dias sairá um livro muito importante, né, irmão Nejá? A Árvore de Deus, lá em Portugal. Quando esse livro sair, eu quero avisar para todos os cantos, quero anunciar a todos os cantos, porque sabemos que esse livro é mais um pouco da grandeza da sua poesia para ensinar sobre as maravilhas de Deus. Eu acho que essa é a coisa. Aqui está a revelação da poesia. E da tua Mas, poesia. Kenner, eu quero dizer que no poema, a árvore sou eu. Deus é muito mais amplo. E eu estou ansioso para ver logo este livro correndo pela nação e pelo mundo. E a teologia, nós aqui da Teologia das Ciências da Religião, encontrarmos com seriedade e profundidade a tua obra, para que a gente perceba e contemple o que a gente sempre pediu e tentou: a linguagem de Deus, a fala de Deus na expressão da literatura. Então, eu posso até dizer, sabe, além de poeta, além de grande escritor, além de grande alma, tu és também um discursador, um revelador da grandeza de Deus. É o mínimo que eu faço. Irmão Nejá, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a todos e todas que nos acompanharam. Que live linda. Eu estou aqui vendo tantas mensagens. Talvez você não tenha conseguido ver, mas muitas mensagens falando da beleza da live, da grandeza das palavras, de tanta coisa bonita que apareceu aqui. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a ti pela amizade, pelo acolhimento, agradecer por participar conosco. Espero que a gente consiga mais encontros como este. E a live vai ficar gravada aí no meu Instagram. Eu quero depois alguém que consiga baixar a live para disponibilizar no YouTube, para que outras pessoas visitem. Realmente, ouvimos aqui coisas históricas. Aqui estamos fazendo, creio eu, história, irmão Nejá. Ouvindo o poeta falando de Deus. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Obrigado eu. Muito obrigado eu. E a todos os que estão me ouvindo também e vendo. Amém. Um abraço, um beijão. Também, Até a próxima. também.